Boa tarde, eu me chamo Suelen Oliveira dos Santos, tenho 37 anos. Atualmente atuo na área da beleza como designer de unha, designer de sobrancelhas, maquiadora. Sou mãe, né? Tive 4 filhas. Atualmente tenho 2, infelizmente perdi 2. Hoje eu tenho 2, que é a Maria Gabriela e a Vitória. E a minha perda foi da Júlia e da Fernanda. Tenho formação no ramo do técnico, né? Sou técnica em radiologia médica, mas não exerço a profissão. A melhor parte de ser mãe é o amor incondicional às minhas filhas. Toda a dedicação que eu tenho a elas, tudo que elas me permitem crescer como mãe, tudo que elas agregaram na minha vida, no meu amadurecimento, né, pessoal. Também profissional, porque isso me engaja a dar uma condição melhor de vida para elas. E a pior parte de ser mãe foi a perda das minhas 2 filhas. A Júlia, que foi a minha primeira filha, falecida aos 9 meses de nascida, em decorrência a uma correção cardíaca que ela nasceu. E a minha caçula, Fernanda, que eu perdi aos 3 aninhos com leucemia mieloide aguda. A primeira filha, a Júlia, ela foi uma surpresa para mim em todos os quesitos. A questão de estar grávida, a questão de ser mãe solteira, o nascimento e a descoberta da síndrome de Down, que não foi uma descoberta de imediato, né? Foi uma possibilidade que veio a confirmação posterior, mas que também agregou a uma doença congênita cardíaca, uma malformação cardíaca, que tardiamente, aos 9 meses de nascida, acarretou ao óbito dela após a cirurgia da tentativa de correção. Ela, assim, me preparou como mãe, né? Acho que ela me preparou para ser mãe das outras, né? Porque a partir dela que eu vim a ter conhecimento do que seria síndrome de Down, qual as necessidades de uma criança especial, o que eu precisaria correr atrás legalmente dos direitos dela. Infelizmente, eu não tive tempo hábil, né, para proporcionar tudo que ela precisava acerca de terapias, mas que acabou me preparando para as próximas que vieram, que foram uma surpresa para mim, né? A Vitória veio 4 anos depois e na gestação foi tudo normal, né? Assim, todos os exames que diagnosticariam, né, alguma malformação, alguma deficiência, todos deram normais. E ao nascimento, né, eu fui surpreendida pela possibilidade de se tratar de uma criança com síndrome de Down pelas características físicas. Isso, assim, me pegou de surpresa nesse sentido, uma segunda criança especial, mas já não tanto quanto a primeira, onde eu era uma adolescente despreparada, não tinha nenhum conhecimento do que poderia ser a síndrome de Down. A minha única fonte de conhecimento foi a internet, que infelizmente naquele período não me favoreceu em relação ao conhecimento sobre o que seria síndrome de Down, porque associava muitas limitações à criança com síndrome de Down, a questão de perspectiva de vida que era muito baixa, né? A socialidade da criança, a socialização da criança também era assim, a expectativa era bem menor, a questão do desenvolvimento intelectual. E aí já na Vitória eu pude buscar uma amplitude maior de conhecimento acerca disso. E aí conheci, 4 anos depois, o meu atual esposo, engravidei novamente e veio a surpresa da Maria Gabriela, que durante a gestação também foi investigada a partir de exames, tudo que poderia dar um diagnóstico de uma deficiência, né? Ou até mesmo da síndrome de Down, porque o foco era saber se ela seria sim uma criança com síndrome de Down, e todos os exames deram normais,
mas fui saber no parto também que se tratava de uma criança especial. A médica, ela veio trazer a Maria Gabriela para que eu pudesse amamentar. E ela conversou comigo, falou: olha, mãe, a sua filha se trata de uma criança com traços de síndrome de Down. E aí ela ainda assim ficou meio surpreendida quando eu falei que se tratava da terceira, né? Ela falou assim: como assim? 3? Aí eu falei: não, olha, eu já tive uma primeira que não teve um diagnóstico fechado, mas que tinha todas as características, inclusive uma malformação congênita. Passada aí eu tive a Vitória, que também foi um relato da médica, né, informando que era uma criança que tinha traços, mas também não tinha nenhum exame genético que viesse a diagnosticar, apesar da sugestão da médica na época de um exame chamado cariótipo, que é um exame que detecta a síndrome e que também dá como eu vou dizer, a raiz da onde veio, né? Se é paterno, se é materno, se é translocação livre, que é na formação, e que eu não tive acessibilidade a esse exame na época. Na Gabriela, que quando nasceu também foi me dito a questão das características. Inclusive a Gabriela me deu um susto na gestação, né? Num desses exames para diagnosticar se seria uma criança especial ou não, o médico veio me falar que a Gabriela estava com uma malformação cerebral, que é uma ventricolomegalia, que poderia desencadear uma hidrocefalia. E não sei por qual razão, se legalmente naquela época a hidrocefalia ela tinha um amparo judicial para aborto, mas o médico me indicou que eu teria direito a abortar a Maria Gabriela. Eu fiquei bem assustada, bem desesperada, mas confiei no que Deus poderia fazer e dei seguimento à gestação. A médica que me acompanhava, ela correu com todos os suportes para que quando a Gabriela nascesse, fosse tudo investigado, inclusive a parte neurológica, se ela precisasse de uma intervenção cirúrgica, dessa parte neurológica da hidrocefalia, né, que é uma válvula de escape, não sei o termo exato. E ao nascimento a Gabriela veio perfeita, né, com nenhuma parte neurológica afetada, nenhuma má formação, ele me explicou a respeito do perímetro cefálico que estava alterado e ela veio com tudo dentro do normal. E hoje está aí, é uma criança abençoada, né, em dobro. E graças a Deus, né, ela tá bem, está evoluindo bem dentro das necessidades dela, uma criança também com síndrome de Down. E por último, eu me surpreendi com a gestação da Fernanda, quando eu estava Gabriela estava com 10 meses de nascida. Ela nasceu, posteriormente eu continuei amamentando, né, até os 6 meses. E a partir dos 6 meses, o médico me receitou um anticoncepcional mais leve, para que eu não engravidasse. Mas acho que por ordem divina, eu engravidei mesmo assim. Passei mal, fui socorrida e no hospital eu descobri que estava grávida da quarta filha, com Gabriela ainda bebê. Foi desesperador. E ainda mais por saber que, no meu entendimento, já poderia ser uma 4ª criança com síndrome de Down. Mas isso não me assustou no sentido do que seria dela, né? Quando nascesse, como mãe, o que me assusta, né? O que me assustou no momento, me assustaria, seria qualquer malformação congênita, que foi o que fez com que eu perdesse a Júlia, né? Mas graças a Deus a Fernanda, ela veio perfeita, né? Sem nenhuma malformação. Com as características, logo na mesa de cirurgia, o médico já veio me falar, dessa vez eu não descobri depois, o médico veio me falar que se tratava de uma criança com síndrome de Down. Eu falei: doutor, tô fera, é a 4ª. Isso aí eu entendo.
Aí ele: jura? Eu não conheço uma mãe que tenha tido 4 filhos com síndrome de Down. Não, pelo menos em Macaé, nem no estado do Rio. Aí eu falei: então eu fui sorteada. Eu tenho 4. E assim, a gente fala que uma mãe especial, ela é escolhida, né, para tal ofício. Isso não é um peso, não é um castigo, não é uma punição, né? Eu acho que Deus, ele confia as pessoas certas para cuidar dos seus anjos, né? Porque estão aí de uma inocência, de um amor, de uma cumplicidade incondicional. Eu fui sorteada 4 vezes, né? Que privilégio! 4 vezes escolhido. Acho que Deus confiou muito em mim. Falo que para mim é uma honra, porque é exaustivo, é cansativo, é tenso, é preocupante, mas você ter uma fonte de amor inesgotável todos os dias, a todas as horas, e 4 vezes. E aí a Fernanda, ela veio assim para completar esse ciclo. E infelizmente, né, aos 1 ano e 7 meses da Fernanda, ela apareceu com sangramento espontâneo e a gente correu para investigar, as plaquetas muito baixas. Na época, os médicos até sugeriram que pudesse ser uma dengue hemorrágica, porque era uma coisa que estava tendo muita incidência na época, mas que o processo de exame, a sorologia, deu negativo. A partir daí, ela foi transferida para o Hemorrio, onde ela fez uma punção de medula. E lá, essa punção de medula, 15 dias depois, veio dar um diagnóstico de leucemia. Ela foi transferida imediatamente para o INCA, onde ela passou a fazer o acompanhamento por lá. Nós ficamos cerca de 3 meses no INCA, fazendo todos os exames diariamente. Não foi iniciada uma quimioterapia a princípio, porque poderia se tratar de uma disfunção medular chamada mielodisplasia. E a partir daí, o organismo dela foi se recuperando aos poucos, e com findade de 90 dias, ela teve alta para casa, para a cada 1 vez por semana a gente tornar ao Rio. A partir daí, 1 vez ao mês, depois de 3 em 3 meses, até que chegou de 6 em 6 meses. Mas na primeira consulta, que seria de 6 em 6 meses, para iniciar, eu não sei o termo exato, mas a liberação dela, né, desse protocolo, ela teve um novo sangramento, onde nos exames constaram que a plaqueta dela estava extremamente baixa. Já foi preciso uma internação de emergência, onde ela teria que colocar, né, um catéter para iniciar uma quimioterapia. E para iniciar essa quimioterapia, foi preciso fazer um exame chamado cariótipo, que é a da detecção genética da síndrome de Down. Acredito eu que o protocolo de quimioterapia para uma criança especial é diferente, senão não haveria necessidade desse exame. E aí, a partir daí, eu descobri que a translocação da Fernanda era materna, a translocação do cromossomo. Então, ou seja, partia de mim. E também descobri que todas elas vieram de translocação materna. Se eu tivesse 10 filhos, os 10 seriam com síndrome de Down, mesmo que fossem de pais diferentes. E tá aí, o prêmio é meu, né? A honra foi concedida a mim. Mas a partir daí, a Fernanda, né, precisou iniciar esse protocolo de quimioterapia, onde foi sugerido esse catéter que ela teria que colocar, mas que infelizmente, pela plaqueta estar muito baixa, acarretou uma hemorragia interna na Fernanda, que 2 dias depois acabou levando ela ao óbito. Ela não chegou a passar pelo processo de quimioterapia, né, devido a esse acontecimento com as plaquetas, né, essa hemorragia. E eu perdi a Fernanda no dia 3 de junho de 2016, com 2 anos e 8 meses. Para mim, assim, para minha família, para o meu esposo, para as minhas filhas, né, foi assim, uma perda sem igual. Assim, eu não consigo achar palavras para definir, né, o que foi a perda da Fernanda, apesar de já ter perdido a Júlia, né, mas foi assim, algo muito rápido, foi sofrido, foi dolorido.
mas foi uma convivência pouca, né? Mas que também mexeu muito comigo emocionalmente. Acho que mãe nenhuma, né, quer ter um filho para devolvê-lo, para perder. E no meu caso já seriam 2, né? Mas eu acho que a questão do acompanhamento de todo esse passo da doença até o óbito da Fernanda, para mim foi muito cruel, né? Como mãe eu posso dizer que foi muito cruel. Mas eu entreguei nas mãos do Senhor, permiti que o Senhor decidisse que fosse melhor para ela e não para mim, porque como mãe, o melhor para mim seria tê-la aqui comigo hoje, né? Na verdade, às 4, né? Se dependesse de mim essa escolha, eu nunca teria perdido nenhuma delas, mas acho que Deus escolheu o que foi melhor para elas, que elas não viessem a sofrer, né? E é isso, a gente vai convivendo com o vazio, com a dor, né? Com a tristeza, dia após dia. Deus vem confortando, né? E é isso. A mensagem que eu poderia deixar, né, para a humanidade seria um verso de uma música que é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Porque se a gente parar para pensar, na verdade não há, né? A vida é um sopro e a gente tem que amar, demonstrar e fazer enquanto a gente tem, né, em nossas mãos. Essa é a mensagem que eu deixaria.